Bom dia, turma. Bom dia, quarto ano. Espero que vocês estejam bem, tá? Espero que o final de semana tenha sido maravilhoso. Hoje, na nossa aula de história, a gente vai falar sobre a exploração e a colonização das novas terras. Né? Vocês lembram que os portugueses saíram lá de Portugal, lá da Europa, né? E foram em busca das Índias, das terras, né? Das Índias para comprar especiarias, comprar objetos, comprar as coisas para fazerem o comércio deles, voltarem para a Europa e vender, né? E fazer aquele comércio para poder lucrar. E quando eles saíram de lá, de Portugal, da Europa, e chegaram aqui às novas terras achando que eram as Índias, né? E depois, quando eles viram que não eram, qual foi o pensamento deles? Vamos ver o que há nessas novas terras para poder saber o que a gente pode lucrar, de que forma a gente pode lucrar com essas terras novas, né? Então, lá em 1501, 1503, os portugueses, os europeus enviaram expedições, né, com pessoas, né, com europeus, para eles darem uma sondada nessas terras, né, e saber o que havia de novo, o que havia de novidade ali, se existiam riquezas em que eles podiam explorar, né. E essas expedições vieram em 1501 a 1530, grava a data, tá? Essas expedições elas foram denominadas expedições exploradoras. Por que denominações exploradoras? Porque elas vieram para explorar o local, tá? Vieram para explorar cada cantinho das novas terras para saber se ali existiam riquezas para dar lucro para os europeus, tá bom? E aí eles encontraram o pau-brasil. O pau-brasil, né, era uma árvore é, do litoral brasileiro. E essa madeira, ela extraía uma tinta, tá? E essa tinta, ela era usada para quê? Para atingir os tecidos. E os tecidos eram caros e eles lucravam com essas vendas, né? Então, esse comércio dessa árvore despertou interesse entre muitos outros países da Europa, não somente de Portugal, Espanha, mas muitos outros, né? Navios franceses e navios ingleses passaram a vir para cá, para o Brasil, né, para explorar, para extrair esse pau-brasil e comercializar lá na Europa, né? E aí, por esse motivo, o governo português ele enviou pessoas, né, para proteger esse litoral, para proteger essa região que havia muitas árvores dessa, né? E essas expedições, essas pessoas que ele enviou para cá, para o Brasil, para guardar esse local onde haviam muitos pau-brasil, ele não queria que outras pessoas viessem para explorar, a não ser ele e as expedições que ele trazia. Então ele mandou essas pessoas para cá para proteger o litoral e chamou essa expedição que veio de Portugal de expedição guarda-costas. Por que expedição guarda-costas? Porque ele estava guardando aquele litoral, aquela região onde havia uma grande quantidade de pau-brasil. Tá? E aí, a partir de 1530, o governo português decidiu trazer mais gente para morar aqui no Brasil, nas novas terras, né? E a fim de quê? De colonizar, de encher o Brasil de gente, encher o Brasil de população portuguesa, né? De virem pessoas lá de fora para morar aqui, defender, explorar, né? O local e beneficiar, claro, a ele, né? Porque tudo era dado ao rei de Portugal. E aí, a partir de 1530, isso aí foi, através do rei de Portugal, foi trazer pessoas para colonizar, tá? Então, a gente já falou de duas expedições. Não esqueçam, tá? A expedição exploradora e a expedição guarda-costas. Essa expedição colonizadora, ela foi comandada por Martim Afonso de Souza. E com ele lá vieram de Portugal muitas pessoas para morar aqui, tá? Martim Afonso de Souza, ele fundou a primeira vila de São Vicente, tá? A primeira vila de São Vicente, que até hoje, tá? Ainda existe aqui no Brasil.
E aí nessa vila de São Vicente foi dada o início à colonização. Foi através de Martim Afonso de Souza, trouxe as pessoas de Portugal, trouxe pessoas de lá, vieram para o Brasil com ele, e daí essas pessoas começaram a habitar, começaram a explorar, começaram a morar nesse local, né, que foi chamado de Vila de São Vicente, para colonizar, para popularizar o nosso Brasil. E aí se veio o cultivo de cana-de-açúcar, que era muito propício, essas terras eram muito propícias ao cultivo de cana-de-açúcar. E dava muito lucro ao rei de Portugal, né? Não só o pau-brasil, mas também a cana-de-açúcar. Mas somente 30 anos depois das posses das terras americanas aqui no Brasil, que ele tomou posse de tudo, ele decidiu a colonização enviando as pessoas para morar, né? Eles vieram lá de Portugal e começaram a morar aqui no Brasil definitivamente. Saíram de Portugal, se mudaram e vieram para cá. E aí, né, nessa primeira expedição colonizadora, enviaram essas pessoas, os portugueses, e aí iniciaram o cultivo de cana-de-açúcar, que foi o que eu falei para vocês. Não só o pau-brasil, mas também a cana-de-açúcar, né? Eles começaram a explorar, cultivar a cana-de-açúcar. Ela foi plantada em São Vicente, que foi a primeira vila, né, que eu já falei para vocês. E onde ficava essa vila, gente? No Rio de Janeiro, onde era? No estado de São Paulo, tá? Não era aqui. Mas lá no Nordeste, né, esse cultivo era muito fértil para a plantação de cana-de-açúcar. Então, o que eles fizeram? Começaram a cultivar também a cana-de-açúcar. E aí, no Nordeste, se tornou a principal região açucareira das terras que hoje formam o Brasil, especialmente em Pernambuco. A São Vicente era em São Paulo, né, cultivava cana-de-açúcar, mas eles descobriram que nessa região do Nordeste o lucro de cana-de-açúcar ia aumentar muito, porque as terras eram mais propícias para o cultivo, né? O solo era muito fértil, o clima era quente, úmido. Então, eles começaram a plantar, a cultivar cana-de-açúcar lá em Pernambuco, né? Que foi conhecida como a região açucareira daquela época, tá? E aí, encerra aqui essa parte de história sobre as expedições, né? Sobre um pouquinho da colonização do nosso Brasil, do nosso país. E aí depois eu volto pra gente corrigir o exercício e com mais outros vídeos, tá? Beijo, turma. Vocês moram no meu coração. Muita saudade de vocês, tá? Um beijo.